Há um instante, neste exato momento em que você lê estas palavras, algo dentro de você reconheceu este título antes mesmo de compreendê-lo. É como um tremor no peito, um aperto na garganta, uma saudade de algo que você nunca soube que havia perdido, mas que sempre sentiu como um dente arrancado na infância. Você não lembra da dor da extração, nem do rosto do dentista, mas anos depois, sua língua ainda procura aquele espaço vazio, explorando essa ausência com uma curiosidade melancólica que não tem explicação. É assim que sua alma busca a voz interior esquecida. Essa busca pode parecer estranha, mas todos nós, em algum momento, sentimos essa falta. É como entrar num lugar familiar e de repente sentir uma onda de nostalgia, mesmo sem saber por quê. Você não sabe quando se silenciou, né? Pode ter sido aos 7 anos, quando riu de algo e um adulto disse que era bobo, ou aos 15, ao escolher uma carreira estável em vez da que te fazia brilhar, ou aos 30, aceitando um relacionamento que não te alimentava. Esses momentos são pequenos, mas pesam muito, cada um desviando você do seu verdadeiro caminho. O que importa é que, agora, você está aqui. E esse aqui não é por acaso, é o chamado do que você enterrou, ressoando através das camadas de tempo, condicionamento e autoproteção, encontrando brechas na sua resistência, especialmente quando você já não aguenta mais viver desconectado de si mesmo. Ao longo dos anos, você construiu uma armadura em torno do seu coração, se protegendo de dores e desapontamentos. Mas essa proteção acabou abafando sua voz interior. Este texto não foi escrito para você, mas por você, pela parte mais sábia da sua alma, que se recusou a morrer. Mesmo quando você a traiu, cada parágrafo a seguir é um espelho. Cada frase é um convite para respirar fundo e mergulhar naquilo que você mais teme e mais deseja. O retorno a si mesmo. E esse retorno não é fácil. É uma jornada cheia de descobertas, reencontros e às vezes desconforto. Não continue lendo se você busca apenas distração. Se, mesmo que por um segundo, você sentiu aquele aperto no peito ao ler a voz interior que foi esquecida, se algo dentro de você sussurrou sim, é isso. Então respire fundo agora, feche os olhos por 3 segundos e diga em silêncio: estou pronto para lembrar. O que vem a seguir não é só informação. É ressurreição. É o momento de dar voz ao que foi silenciado. Dentro de nós, há uma voz que não fala em frases longas nem em discursos elaborados. Ela se manifesta em silêncios, intuições e pequenos sinais que aparecem quando estamos diante de escolhas importantes. Essa voz interior foi esquecida, não porque desapareceu, mas porque deixamos de escutá-la. Muitas vezes é mais fácil ignorar essa voz do que enfrentá-la, não é? Vivemos em um mundo cheio de estímulos. As telas piscam, as notificações vibram, as opiniões se multiplicam em cada esquina digital. Nesse excesso de ruído, a voz interior se torna quase imperceptível. Ela não compete com o barulho, ela se recolhe e nós, acostumados a buscar respostas fora, deixamos de perceber que dentro de nós existe uma sabedoria silenciosa, uma bússola que não erra. Para vê-la, precisamos silenciar o caos exterior e prestar atenção ao que está dentro. Como podemos começar a ouvir essa voz de novo? Uma boa maneira é tirar um tempo para o silêncio, longe das distrações. Pode ser uma caminhada ao ar livre, uma meditação ou até mesmo parar e respirar. Às vezes as respostas que buscamos estão mais perto do que pensamos, mas precisamos abrir espaço para que elas apareçam. E não esqueça, essa jornada é sua. Cada passo em direção ao reencontro com sua voz interior é um passo em direção à autenticidade e à verdadeira felicidade. A cada escolha pequena, a cada silêncio forçado, a cada tanto faz que você disse, quando não era bem assim, essa voz foi se afastando. Não porque deixou de existir, mas porque deixou de ser ouvida. Pense na criança que você foi antes dos primeiros não. Antes que alguém dissesse, não faça isso, não sinta isso, havia uma conexão direta com o que trazia alegria e com o que parecia verdadeiro, ressoando no peito como uma nota musical perfeita. A criança não pensava se deveria dançar na chuva. Ela simplesmente dançava porque o corpo pedia. Não duvidava se deveria abraçar quem amava. Abraçava porque o coração mandava. Essa era a voz interior falando sem filtros, pura e verdadeira. Mas com o tempo, cada não que você ouviu foi um tijolo na boca da sua voz interior, fazendo-a se calar e se distanciar, até se tornar um eco distante que você mal reconhece.
Hoje, talvez você sinta um vazio difícil de explicar, uma sensação estranha de estar vivendo, mas não totalmente presente. É de fazer escolhas, mas sem certeza de seguir caminhos que parecem certos por fora, mas não fazem sentido por dentro. Isso não é falta de força ou ingratidão. É o resultado de viver desconectada da própria voz. A voz interior não desaparece quando ignorada. Ela se transforma, às vezes vira inquietação, cansaço constante ou ansiedade sem causa clara. Outras vezes é uma tristeza silenciosa que aparece mesmo quando está tudo bem. Você pode ter aprendido a confiar mais no barulho externo do que no sussurro interno, a confiar mais no que esperam de você do que no que você realmente sente. E com o tempo, isso cobra um preço. Quando você perde o contato com sua voz interior, começa a viver no modo automático. Cumpre papéis, entrega resultados, mantém relações, mas algo essencial fica faltando. Você até funciona, mas não floresce. Sobrevive, mas não descansa. Continua, mas não se sente inteira. Talvez você tenha se tornado especialista em ouvir os outros e em se ajustar, mas desaprendeu a ouvir a si mesma. Isso dói de um jeito silencioso. Ignorar a própria voz é uma forma lenta de abandono. E viver desconectada de si mesma é exaustivo, mesmo quando a vida parece organizada. Talvez você tenha aprendido a desconfiar do que sente e a duvidar da sua percepção. Isso pode fazer você invalidar a sua intuição e se perguntar se está exagerando ou sendo sensível demais. Quando isso acontece, você acaba terceirizando suas decisões, sempre buscando confirmação e validação de alguém. Perdeu a referência interna e viver assim é como andar sem bússola. Você até se move, mas nunca tem certeza se está indo na direção certa. Essa incerteza cansa mais do que qualquer esforço físico. Sua voz interior foi esquecida, mas não morreu. Ficou guardada, silenciosa e paciente, esperando o momento em que você pararia para escutar. Viver sem ouvir essa voz traz consequências sérias. A primeira é o vazio. Você pode ter sucesso e bens materiais, mas ainda assim sentir que falta algo. Esse vazio não é por falta de conquistas, mas por falta de sentido. É viver de fora para dentro, em vez de dentro para fora. Ela aparece nos relacionamentos, na dificuldade de se posicionar, no medo de dizer não e no ressentimento que vai se acumulando. Às vezes parece que você não é realmente vista porque nem se mostra inteira. Isso também rola na espiritualidade, na sensação de distância de Deus. Não é porque ele se afastou, mas porque você se afastou de si mesma. E é em você que ele habita. A boa notícia é que essa voz pode ser lembrada e reconectada, mas não de qualquer jeito, e sim com carinho. A reconexão começa quando você para de fugir do silêncio e se permite sentir sem se julgar. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente sinto sobre isso? E espere a resposta. No começo, essa voz pode parecer fraca e confusa, como um músculo que ficou fraco por falta de uso, mas ela volta quando você honra seus limites e respeita seus sinais internos. Não precisa se violentar emocionalmente para manter uma falsa paz. Você não precisa se anular para ser amada, nem se calar para pertencer. Ouvir a própria voz não é egoísmo, é viver de forma verdadeira e alinhada. Quando você recupera essa voz, as decisões ficam mais claras, os relacionamentos mais honestos e a vida mais leve, mesmo nas dificuldades. Muitas dores vêm do quanto você se afastou de si mesma para suportar o que aconteceu. Agora, você pode escolher diferente. Escolher se escutar, se respeitar e se honrar. Não espere ter certeza absoluta, a voz interior não promete a ausência de medo, mas aponta uma direção. E isso é tudo quando você está perdida, você não está quebrada, você estava desconectada. E reconectar-se é um ato profundo de coragem. A sua voz ainda está aí, esperando, chamando, com paciência, e agora que você se lembrou dela, talvez seja a hora de escutar. Silencie o mundo por um instante, respire fundo. E ouça, porque quando a sua voz interior volta a ser ouvida, tudo começa a se alinhar novamente por dentro primeiro. E isso muda tudo, o reencontro com a voz interior. Não é um evento único, é um relacionamento que se reconstrói dia após dia. Há dias em que a conexão é clara, fluida, quase palpável. E há dias em que o ruído do mundo volta com força e você se sente novamente perdido, duvidando se aquela clareza foi real ou apenas ilusão passageira. Isso não é retrocesso,
É parte do processo. A voz interior não pede perfeição, mas presença. Não espera que você nunca erre, quer que, ao errar, você escute em vez de se punir. Cada vez que você opta pelo silêncio em vez do barulho, pela autenticidade em vez da aprovação, pela coragem em vez do medo, você fortalece essa voz. E quando você faz isso, algo incrível acontece. As decisões se tornam mais fáceis e os relacionamentos deixam de ser batalhas por validação. O trabalho deixa de ser uma prisão e se transforma em uma expressão da sua essência. Você não reage mais ao mundo, você responde a partir de um lugar estável que não depende do que acontece lá fora. Isso não significa que a vida vai ser fácil, significa que você enfrenta os desafios com uma sabedoria que flui de dentro de você, da sua voz interior que sempre esteve lá, esperando o seu retorno. Agora, que tal fazer uma pausa? Feche os olhos por 30 segundos e respire fundo 3 vezes. Pergunte ao silêncio dentro de você: o que você quer me dizer hoje? Não force uma resposta, apenas crie espaço para que algo apareça. Uma sensação, uma imagem, uma memória. Pode ser algo simples, como a vontade de beber água ou a lembrança de alguém que você precisa perdoar. O que surgir, honre. Mesmo que pareça pequeno, a voz interior não traz grandes revelações de uma vez. Ela começa com pequenos ajustes no dia a dia. Tenha a coragem de sentar no silêncio e dizer: estou aqui, estou pronto para ouvir. Quando você fizer isso com sinceridade, vai perceber que ela nunca parou de falar. Ela estava apenas esperando que você criasse espaço para escutar. E nesse momento de escuta verdadeira, você não vai recuperar apenas uma voz esquecida. Você vai recuperar a si mesmo, inteiro, autêntico e profundamente conectado com a fonte de sabedoria que sempre foi sua. Essa sabedoria nunca deixou de te amar, de te guiar, de te chamar de volta para casa. Para o lar que você carrega dentro do peito, onde a voz interior e o seu ser essencial são e sempre foram uma só coisa. Agora, depois de caminharmos juntos por estas páginas que não foram escritas, mas desenterradas, chegamos ao limiar não de uma conclusão, mas de um renascimento. Porque você não leu este texto. Você o viveu. Cada palavra não ressoou só nos seus ouvidos, mas no seu ser, trazendo de volta memórias de quem você era antes do mundo lhe ensinar a se encolher, antes de aprender que amor precisava ser conquistado e que segurança era algo externo. Sinta agora a diferença no seu peito. Não é culpa por ter esquecido sua voz interior. É a responsabilidade que surge ao perceber que você nunca esteve realmente sozinho. A voz sempre esteve lá, você só não a escutou. E essa escolha hoje termina. Não amanhã, não na próxima segunda-feira, hoje. Neste momento em que sua respiração se aprofunda sem que você tenha decidido, isso é um sinal de que ela está voltando. Não como uma estranha, mas como a dona da casa que retorna após uma longa viagem. Ela não pede permissão, simplesmente assume seu lugar. E agora, pela primeira vez em anos, você sente alívio. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque algo dentro de você parou de lutar. Pare tudo agora. Feche os olhos. Coloque a mão direita sobre o coração e a esquerda sobre o abdômen. Respire fundo pelo nariz, contando até 4. Segure a respiração por 4 segundos, sentindo o calor das suas mãos. Expire lentamente pela boca, contando até 6, soltando não só o ar, mas a resistência. Inspire novamente. E no silêncio entre a inspiração e a expiração, ouça. Deixe estas palavras se tornarem seu decreto, sua declaração de independência espiritual. Eu, neste momento sagrado, declaro solenemente que a era do esquecimento terminou. Eu perdoo a mim mesmo por ter silenciado minha voz interior em nome da sobrevivência, da aprovação, do medo. Eu reconheço que cada escolha que fiz a partir do ruído externo foi um ato de autopreservação naquele momento. E honro aquela versão de mim com compaixão infinita. E agora, com consciência plena e coragem renovada, eu reivindico meu direito de ouvir, confiar e seguir a sabedoria que habita meu peito desde antes de meu primeiro suspiro. Que eu sou merecedor de viver uma vida que não só funcione, mas que vibre, que pulse com a frequência única da minha verdade, que dance com a melodia que só eu posso ouvir, que respire com o ritmo que só meu coração conhece. Assim seja, assim sempre foi. Mantenha os olhos fechados e sinta as lágrimas que talvez estejam escorrendo, não de tristeza, mas de reconhecimento, de reencontro, de casa. Permaneça assim por mais um minuto. Não faça nada, não pense em nada,
Apenas deixe a energia deste decreto entrar em cada célula do seu corpo, reescrevendo códigos antigos de desconfiança e reativando circuitos de sabedoria que estavam adormecidos. Quando sentir que é o momento, abra os olhos devagar. Olhe para suas mãos. Elas são as mesmas de antes, mas agora sabem que não precisam mais buscar validação para criar, tocar ou construir. Observe o ambiente ao seu redor. Os objetos são os mesmos, né? Mas a perspectiva mudou. Você não está mais dentro de uma vida que precisa ser consertada. Você está num templo que deve ser habitado com presença. Levante-se devagar. Sinta seus pés tocando o chão com firmeza nova. Cada passo a partir de agora não será de fuga ou busca, mas de retorno. Retorno a si mesmo. A cada respiração, você retorna. A cada escolha alinhada, você retorna. A cada momento de silêncio respeitado, você retorna. Sua voz interior não precisa ser buscada lá fora. Ela já está aqui, pulsando no ritmo do seu coração. Você não precisa mais procurar. Você só precisa lembrar. E ao lembrar, você desperta. Bem-vindo de volta. Bem-vindo ao silêncio que fala. Bem-vindo à voz que nunca deixou de te amar. Bem-vindo à sua verdadeira vida, que começa não amanhã, não na próxima segunda-feira, mas agora, neste exato instante em que você decide com todo o seu ser nunca mais se abandonar. A jornada não termina aqui, ela recomeça. E você agora não caminha sozinho, mas em diálogo eterno com aquilo que sempre foi seu maior aliado, seu guia silencioso, sua voz interior ressuscitada. A voz que foi esquecida, mas que agora para sempre será lembrada. Se esta mensagem chegou até você hoje, não foi por acaso. Algo dentro de você já sabia que era hora de voltar para casa. Não para um lugar lá fora, mas para o lar silencioso que habita o centro do seu peito. A voz interior que você pensou ter perdido nunca se foi. Ela apenas esperou, com infinita paciência, pelo momento em que você estivesse cansado demais da farsa, corajoso demais para continuar fingindo e amoroso demais para se abandonar mais um dia. Hoje você tem uma escolha simples, mas poderosa. Parar de fugir do silêncio e começar a se conectar com ele. Não precisa de grandes gestos, viu? Comece com 3 respirações conscientes. Diga um não sincero quando necessário e um sim que venha do coração, não da obrigação. Cada pequeno ato de verdade é um passo de volta para você mesma. Se essa jornada tocou seu coração, não deixe esse momento escapar. O YouTube é um mar de conteúdo passageiro, mas mensagens como essa só existem porque almas como a sua escolhem interagir. Então, faça 2 coisas agora. Primeiro, deixe nos comentários, estou voltando para mim. Não é só uma frase, é um compromisso sagrado com você mesma. Depois, inscreva-se no canal Força e Resiliência e ative o sininho. Toda semana, trago encontros feitos com carinho e respeito pela sua alma sensível, para lembrar que você já tem tudo o que precisa dentro de si. Se puder, compartilhe este vídeo com alguém que vive consultando o mundo antes de olhar para dentro. Você já é suficiente, sua voz interior está esperando por você, não com cobranças, mas com um abraço silencioso, respire, ouça, volte, até o próximo encontro.